Palavra de Deus em Mateus, capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mista que tudo isso aconteça, mas ainda não é fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e seria odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Uns e outros serão odiados, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão há muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, nesse capítulo, ele vai falar exatamente sobre os tempos do fim, né? Parte daquilo que acontece no Apocalipse, Jesus vai enunciar aqui e vai dar alguns sinais. E por que que isso é importante? Veja, se está na Bíblia, é porque Jesus quer que nós possamos refletir sobre esses acontecimentos. A humanidade vai cessar como ela existe. O mundo entrará em colapso. Jesus vai voltar. No final de tudo, tudo será novo e habitaremos no mundo justo. E aqui eles começam falando sobre o templo, a beleza, a estrutura, e ele diz: Ó, isso aqui tudo vai cair. E realmente o templo foi destruído alguns anos depois. E ele, sentado no Monte das Oliveiras, eles perguntam para ele quais são os sinais. E Jesus vai dando os sinais. E esses sinais, eles são notórios nos nossos tempos. Sempre houve guerras, mas tome cuidado quando há guerras. Veja, guerras é um dos sinais, não são todos os sinais. Guerra esteve em todas as épocas. Mas tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda, e estamos aqui em eminência de ter uma Terceira Guerra Mundial. E detalhe, as guerras hoje não são mais como as guerras de antigamente. As pessoas saíam para lutar em outros países e o mal acontecia só naquele país. A distância era tão grande, às vezes, entre um país e outro, por exemplo, nas cruzadas, que dificilmente as pessoas viriam de outro país para atacar. Acontecia, mas era muito mais difícil. Tinham que ir a cavalo, ir a pé, ir pelos mares, isso não era fácil. Hoje, com a tecnologia, com as bombas atômicas, tudo está muito mais fácil, né? Hoje, os drones aí nós estamos vendo, países com drones vencendo países enormes, então temos que ter bastante cuidado. Preste atenção nos sinais das guerras. Nós estamos vendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Ucrânia e Israel contra outros países, todo mundo se posicionando, a OTAN. Tome cuidado com os sinais. E ele diz: vai se levantar a nação contra nações, fome, pestes e terremotos. Veja que outros sinais da vida, que aí você vai associar, é fomes, pestes e terremotos. Nós vivemos uma época de pestes, veja, pandemia é um sinal, porque foi um global o problema. Nós tivemos um caso assim, na Europa, né? A peste negra. Depois tivemos uma outra gripe aí famosa que teve um impacto mundial, mas a pandemia é assustadora. Então, veja outro sinal para você somar. Você tem que trabalhar aqui como num quebra-cabeça. Poxa, estamos em período de guerras, tivemos uma pandemia e terremotos em vários lugares, é outro sinal, ou seja, perturbação da paz interior.
a discórdia entre os homens, o ataque de pestes, a natureza e os elementos alterados. Tome cuidado com esses sinais. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Veja que é o início. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vai ter um período negro para algumas pessoas. Período de entrega, de perseguição. A igreja vivia perseguição em todas as épocas, mas aqui você vai somando outros sinais. Veja, se eu tenho o problema das guerras, eu tenho da peste, eu tenho o problema de terremotos, agora eu tenho o problema da perseguição à igreja. Essa coisa ela está instalada quase que globalmente. Países aí perseguindo cristão, países proibindo o cristianismo, coisas no Brasil se instalando. Então tomem cuidado, porque são muitos sinais juntos ao mesmo tempo. Quando o médico vai diagnosticar uma doença, por exemplo, ele observa os sinais e os sintomas. Sinais é aquilo que ele pode ver, sintomas é aquilo que o paciente relata. Ele não pode ver, o paciente diz: eu estou com uma dor, é um sintoma. O médico não pode ver a dor. Mas o paciente, quando reporta, é um sintoma. Quando o médico vê uma mancha, quando o médico vê uma ferida, quando o médico vê uma coisa, isso são os sinais. Então, aqui Jesus está dizendo: analisem os sinais e os sintomas da situação e leiam, interpretem. E outra coisa que o médico faz é o seguinte: ele não se baseia só em um sinal ou em um sintoma. Mas veja, se a pessoa tem vários sinais juntos e vários sintomas juntos, é quase que certeza. Por isso tem médico que acerta a doença da pessoa. Hoje em dia, por questão de segurança, se faz uma bateria de exames, né? Para poder descartar outras possibilidades e ter segurança. É importante que se faça isso. Porque houve também muito erro de diagnóstico. Mas o que que acontece? É importantíssimo que a pessoa saiba analisar o tempo, e um cristão não pode viver sem analisar o tempo. Jesus aqui, em algumas passagens atrás, nós vimos que ele reclamou dos fariseus, que sabiam dizer o tempo da chuva, o tempo da seca, se ia chover, se ia fazer tempestade, mas não analisou o próprio tempo em que estavam. Tem gente dispersa sem analisar o tempo que está. E é por isso que Jesus diz que será a vinda do Filho do Homem como no dilúvio. Casavam e davam-se em casamento, o pessoal está preocupado com oba-oba, com a sexualidade, com festa, com coisas, sem analisar os tempos. Os tempos mudaram, meu irmão e minha irmã. Os tempos mudaram. Coisas instaladas na política, na cultura, na arte, na mente das pessoas, nas igrejas. Contrário à palavra de Deus, o anticristo está armando seus pontos estratégicos, suas bases militares primeiro, para depois fazer o grande ataque. Tem igrejas que foram corrompidas. Tem pessoas que fizeram cursos de teologia, estão infiltradas em igrejas para tomar o poder. Estão ali se destacando, são verdadeiros atores, eles estão lá, na verdade não são crentes, são pessoas infiltradas porque eles querem o cargo de liderança para corromper toda a igreja. Tem pessoas agora agrupadas, entrando em igrejas só para causar escândalo. São mulheres que entram para seduzir pastores, homens para seduzir mulheres importantes, jovens para seduzir jovens, e aí eles vão lá e com o tempo eles causam um escândalo. E aí já tem pessoas aí em redes sociais preparadas para poder dar destaque a esses escândalos. Tem pessoas já preparadas para compartilhar isso nas redes sociais. Tudo organizado para quê? Para que crie-se uma ideia de que ser crente é errado, que crente não presta, que crente é isso. Hoje, se você falar padre, a maioria pensa que padre é pedófilo, que pastor é ladrão. Por quê? Porque eles criaram esse conceito para destruir, por exemplo, as finanças da igreja, porque eles sabem que sem dinheiro a igreja não cresce. Não se deixe levar. Ajude a sua igreja, exime, dobre a sua oferta. Faça mais, porque os tempos são difíceis. Analise os tempos. E aqui diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Veja que outra marca
dos finais do tempo é a discórdia. Interessante essa parte, porque a discórdia é algo abominável. A palavra diz 6 coisas Deus odeia e a sétima abomina. Ou seja, Deus fala que abomina a discórdia. Quem coloca discórdia entre os irmãos? A abominação era um pecado gravíssimo. Comparado a incesto, comparado a adultério, comparado a zoofilia, uma série de coisas. Então, o que que acontece? É, colocar discórdia entre as pessoas é horrível. Por exemplo, você botar patrões contra empregados, negros contra brancos, pais contra filhos, esposas contra esposos, isso é coisa diabólica. E nós estamos vivendo esses tempos, nós temos mais um ponto crítico. Nós estamos vivendo em tempo de discórdia, vizinhos se matando, pessoas se destruindo nos sinais de trânsito, no trânsito, nas empresas, perseguindo uns aos outros. Isso é sinais dos fins do tempo. Você está sendo perseguido por alguém no trabalho, está sendo perseguido por alguém na vizinhança, isso é sinais dos fins dos tempos. Sempre teve essas coisas. Mas Jesus aqui está dando que vai ser uma ênfase. Isso vai ser complicado. Traições. Essas traições, tanto entre casais como entre amizade, entre pessoas que convivem, e uns aos outros se odiarão. O ódio. Quando dois países entram em guerra, é porque o ódio atingiu o máximo nesse país. É o reflexo, não é só da decisão de dois presidentes, é o reflexo ali de todas as energias psíquicas ali e os espíritos que tomaram essas pessoas. E no verso 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Um dos outros problemas é pouco amor. Veja que o amor, ele é o dom supremo em 1 Coríntios 13. O amor é o dom dos dons, ele é o dom que suporta os outros dons. Porque o amor tudo crê, tudo espera. Veja que crer e esperar, que é fé e esperança, é coisa que é fruto do amor. Então é o amor que dá vida, a fé e que dá vida à esperança. Tudo suporta, tá? A paciência, tudo crê, tudo espera. Jamais passa. Você vê que a perfeição do amor, ela é tão grande que o amor é o dom que gera os outros dons, porque a Bíblia diz Deus é amor, como se ele falasse que a essência de Deus é o amor. Então, se as pessoas vão esfriar de amor, elas esfriarão de Deus. E por isso que elas cometerão mais pecados. E nós estamos vivendo uma fase de desamor, porque as pessoas se traem mais. Não são fiéis aos filhos, fiéis aos pais, fiéis às amizades, fiéis ao esposo, à esposa. A fidelidade que é originada do amor é um reflexo que o amor está esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a palavra. Aqui nós entramos em discussões entre calvinistas e arminianos, que não salva. Os calvinistas dizem que a pessoa é escolhida para ser salva e ela fica salva a vida inteira. Depois que ela é escolhida, não tem mais como perder a salvação. Os arminianos dizem que a pessoa pode perder a salvação. Os calvinistas geralmente são batistas e presbiterianos, da linha reformada, batista tradicional e presbiterianos tradicionais. Eles também não acreditam que os dons assim do Espírito Santo se manifestam como antigamente, línguas e curas, mas que Deus pode curar também, né? Eles acreditam nos dons do Espírito Santo, mas não da forma que os assembleanos acreditam. Os arminianos geralmente são assembleanos, Deus é amor. E o fato é o seguinte: uns dizem que se você, depois que Deus lhe salva, você está salvo. E os arminianos dizem, não, você se salva, mas você pode perder a salvação. Mas o fato é o seguinte, que os dois entram em ponto comum, que quem é salvo vai perseverar até o fim. Então isso une todos. Veja, se eu vou perseverar até o fim porque Deus me salvou, ou eu vou perseverar até o fim porque eu me esforcei e consegui, que existe na Bíblia pontos de tensão nesse caso, que tanto fala, você entende por um lado, porque Jesus diz, não, é, fui eu que vos escolhi, vocês não me escolheram, eu que escolhi a vós, os escolhidos. Jesus diz, ó, por se abreviar a iniquidade, os tempos difíceis, os tempos vão ser abreviados por causa dos escolhidos. Então,
Uns acreditam que Deus escolhe, e outros acreditam que essa escolha de Deus é baseada na sua onisciência, porque ele saberia quem eram os que iam obedecer. Então, na verdade, é um ponto de tensão, porque nós não temos certeza absoluta sobre essas coisas. Mas o fato é que é o seguinte: quem ficar até o fim será salvo. Se você não roubar até o fim, se você não adulterar até o fim, se você não matar até o fim, você será salvo. Gente, tome cuidado, né? Durante a nossa caminhada tem falhas. Davi falhou coisa grave, ele tanto adulterou como matou. Mas ele não vivia todo dia adulterando e matando. Não é sair todo dia uma aventura para atrair o esposo e a esposa e achar que é de Deus. Não. Se você vive em pecado, você não é de Deus. Você pode até pensar em Deus, até gostar de Deus e até estar buscando a Deus. Isso é bom. Continue na igreja, continue buscando. Só não seja falso. Seja sincero diante de Deus e dos homens. Diga: não, eu não sou crente, eu estou buscando algo de Deus. Mas se você vive em iniquidade, você não tem parte com Deus. Você não é filho de Deus. Agora, quando você começa a deixar, você passa a ser de Deus. Agora, se você vive em iniquidade e você ora, vai para a igreja e lê a Bíblia, isso não é ruim, isso é bom. Busque um dia, quem bate abre, quem busca encontra e quem pede recebe. Mas tome cuidado. E outra marca é que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É outro ponto que é crítico que nós estamos vivendo, porque nunca se pregou tanto o evangelho. Esses dias no grupo, tinha um pajé nos grupos nossos aqui de oração. Africano, índios. Hoje em dia é possível um inglês aqui no Brasil, ou alguém que sabe falar inglês, criar um grupo e ter acesso à Inglaterra, a países de língua inglesa, na África, a França, a África. É possível que um evangélico que se converteu aqui, mas que é de outro país, ele comece a publicar coisas na língua do seu país lá e a pessoa ouça. É possível agora que essa pregação nossa vai parar em países de línguas portuguesas, de língua portuguesa. Botei o plural aqui sem querer. Então, nunca se pregou tanto o evangelho. O evangelho hoje é pregado por uma pessoa e é gravado e postado um vídeo, e esse vídeo, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, 10 anos depois, continua evangelizando sozinho. Veja que se antes a pessoa tinha que se deslocar para uma cidade para pregar e fazer um avivamento, hoje ela grava esse culto de avivamento e esse culto vai parar em todos os lugares. Nunca se pregou tanto o evangelho, é outro sinal grande do fim. Quando, pois, virdes que a abominação ou desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, os que estiver sobre os telhados não desçam tirar algumas coisas de sua casa, quem estiver no campo não volte atrás a buscar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis aqui está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito, portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui ele vai falar o seguinte: sinais que foram dados no livro de Daniel, e eu aconselho você a ler o livro de Daniel todo, é um livro pequeno. Deus revela a Daniel tempos do fim. Coisas que são reveladas a Daniel são apresentadas para o tempo do fim. Como é um assunto escatológico mais complexo, nós vamos abordar isso numa pregação temática depois. Nós estamos fazendo uma espécie de pregação expositiva, não muito cansativa, para que possa se espalhar e pessoas possam ter o seu primeiro contato com a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas que são cristãs não leem a Bíblia.
Então, aqui é o primeiro contato, onde você tem acesso ao texto, uma pequena explicação, e você vai buscar mais. Mas nós vamos ter pregações temáticas, onde nós vamos aprofundar assunto. Nós vamos falar sobre os tempos do fim. Aí nós vamos pegar Daniel, essa passagem, Apocalipse, os conhecimentos que nós temos aí de várias vertentes teológicas, e apresentar as possibilidades. Mas uma coisa que você pode fazer é ler o livro de Daniel e ler o livro de Apocalipse. Outra coisa que Jesus vai falar aqui grandemente é sobre a questão de falsos profetas e falsos cristos. Nós vivemos nesse ponto crítico. Veja que o Cristo se apresenta não só como uma pessoa, tem várias pessoas dizendo que são os cristos, mas como religiões dizendo que são cristãs. Falsas religiões cristãs, vestidas de cristianismo, mas com pontos críticos interessantes. Então, isso é importante. Muitas religiões estão crescendo, se dizendo cristãs, e na verdade têm pontos duvidosos. Jesus diz que esse é outro tempo do fim. Se você olhar, todas essas coisas que nós analisamos, nós estamos vivendo agora. Pontos críticos. E ele diz, Jesus vai vir de forma rápida. E onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres e as águias, né? Verso 28, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, veja que Jesus vai falar o seguinte, da volta dele. A volta dele será rápida e ele enviará os seus anjos para levar os escolhidos. Aqui é uma outra passagem que fala dos escolhidos, esse povo especial que Deus escolheu. Haverá separação. Esses escolhidos serão retirados e levados para junto dele. Veja que haverá a grande separação entre justos e injustos. De uma outra passagem, Pedro vai dizer que quem morreu ressuscitará primeiro. Então haverá ressurreição. Todas as pessoas que morreram vão ressuscitar, os escolhidos, e junto subirão para a glória. E agora ele vai dizer uma parábola. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aqui Jesus dá um sinal. Vê que ele diz, quando você vê todas essas coisas, e você só pode ver se você vê no seu tempo, veja que nós vimos a sequência dessas coisas sempre aconteceram. Sempre tiveram anticristo, sempre tiveram, mas nós estamos vivendo coisas com muita intensidade e simultâneas, acontecendo ao mesmo tempo. Em verdade vos digo que não bastará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Veja que aqui está um grande problema. Certa vez eu vendo no grupo de debate, um colega que deixou de ser cristão porque achou que a Bíblia estava errada, que foi mal traduzida e que foi para outra religião. E um dos pontos que ele achava errado é essa frase, e em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele estava dizendo que a Bíblia mentiu e que Jesus mentiu, porque Jesus morreu, ou seja, a geração de Jesus morreu ali e não aconteceram essas coisas. Ele achava que essa expressão, esta geração, era referente à geração que Jesus estava. Não é a geração que Jesus estava. Realmente a palavra esta é uma expressão dada para uma coisa que está presente ou perto de mim. Mas Jesus não está se referindo a esta geração que ele estava, mas a esta geração que ele falou aqui, que são a geração que vai ter terremotos, guerra, pestes, fomes e todos esses acontecimentos, o anticristo, o sol se escurecendo, ou seja, quando esta geração, onde ocorrerem todos esses fatos acontecerem, essa geração será a geração do fim. Não a geração que Jesus estava. Porque o presente não era o presente contínuo onde Jesus estava, mas o presente
do futuro, ou seja, o presente a que ele estava se referindo, ou seja, é como se eu dissesse, ó, daqui a 20 anos, o sol vai se escurecer, vai ter falsos profetas, vai ter peste, vai ter doenças, vai ter guerra, e quando acontecer essas coisas, esta geração será a geração do fim. Mas não a geração que eu estou, a geração de 20 anos depois a que eu estou me referindo. E ele confundiu, ele achou que Jesus estava falando da geração dele, de 2000 anos atrás, aí, e como não aconteceu, ele não acreditava mais na Bíblia. Veja que essa pessoa estava estudando o hebraico, porque dizia que a Bíblia portuguesa foi mal traduzida e ele estava todo confuso. E eu vi que era um problema com a gramática portuguesa. A maioria das pessoas que saíram do cristianismo são pessoas que tiveram geralmente ou problema com a gramática portuguesa ou um problema de pecado grave, ou as duas coisas juntas. Cometeram um pecado grave, o Espírito Santo se afastou dessa pessoa como se afastou de Saul, e elas estão perdidas. Outras pessoas são simples, são pessoas que tiveram um problema ali de compreensão do texto. Nós, infelizmente, estamos num país onde a maior parte das pessoas não sabe o que estão lendo. Chama isso de analfabetismo funcional. Pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar o que lê. Se você colocar um texto complexo na frente dessa pessoa, ela não consegue ler e entender. Então, essas pessoas são vítimas fáceis de falsas doutrinas e de heresias. Veja que essa pessoa confundiu o tempo verbal por questões gramaticais, pouco conhecimento gramatical, e a pessoa tem pouco conhecimento de gramática, estudou pouco, mas ao negar o cristianismo, ela vai estudar língua hebraica e gramática hebraica, que também vai estar confundida. Então, como lhe é dado algo pronto, ela só aprende aquilo. Então, ela tem vários textos, várias coisas que numa discussão ela sempre apresenta as mesmas coisas. E eu vi esse perfil em vários grupos. Eu observo o grupo de debates, e geralmente essas pessoas que deixam o cristianismo, geralmente é isso. Ou problema de pecado grave, porque você precisa do Espírito Santo para entender a palavra. Existem pessoas simples que não têm grande conhecimento, mas elas são capazes de entender e crer na palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, nada funciona. Então tomem cuidado, busque o Espírito Santo de Deus. Então Jesus está dando uma dica aqui que esta geração, mas é a geração que ele estava falando no futuro, não a presente que ele estava, e que provavelmente é que nós estamos vivendo, porque todas essas coisas estão acontecendo, será tempo do fim. Agora falta alguns sinais ainda. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui Jesus dá uma autenticidade, que a palavra dele é poder e autoridade. Então, o que Jesus disse nos evangelhos não passarão. Jesus disse que tudo que fosse pedido em seu nome seria concedido. Então, essa palavra não passa. Se você está numa provação, numa dificuldade, se você está passando por uma prova, peça no nome de Jesus. Jesus disse que quando duas pessoas orarem em concordância e, consequentemente, no seu nome, ele concederia. Então, ore com seu esposo, com seus filhos, com seu parente, com seu amigo, com seu pastor, em concordância. Aprenda sobre a oração em concordância, porque se Jesus disse não passa, você consegue. Mas aí daquele dia, verso 36, e ora, e ninguém sabe, nem os anjos de Deus, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, causavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até o que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois num campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo o moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus está dizendo, como eles estavam distraídos nos tempos de Noé, vão estar distraídos no tempo da vida de Jesus. A distração é algo tão grande. E Satanás, uma das armas de Satanás é a distração. Jesus vai dizer sobre a palavra do semeador que o semeador semeia a semente e parte e cai à beira do caminho. À beira do caminho são aquelas pessoas que Satanás rouba a palavra. Essas são as pessoas distraídas. Houve uma pregação na igreja, chega em casa, vai assistir uma série, 2, 3, 4 horas de série. Aí o que ele vai processar à noite quando dorme ou durante o dia é a sua série.
e não a palavra que ele ouviu, Satanás roubou. Por isso que tem pessoas que ouvem palavra de cura e não são curadas, ouvem palavra de libertação e não são libertos, ouvem palavras de bênção e não são abençoados, ouvem palavra de prosperidade e não prosperam, porque o que ele planta em grande maioria é os espinhos do seu coração, no seu coração. E eles plantam uma semente de feijão e 10 de espinhos. Aí os espinhos consomem, sufocam o feijão e não tem frutos. Então, ou então Satanás rouba. Então é isso que está dando fruto nas pessoas. E essa quantidade de frutos extrai nas sexualidades, nos aplicativos aí sensuais. Fica muito difícil você ser crente, fiel a Deus, vendo aplicativos, mulheres se rebolando. Cuidado, agressividades, filme de terror, uma série de coisas. Tome cuidado com isso. E outra marca é que Jesus está falando, dois estarão no campo, um será levado e outro tomado. Muita gente interpretou isso, que era Deus vai salvar metade das pessoas e metade vai ficar, não é isso. Jesus está dizendo que estarão na mesma situação, ou seja, você pode ter um casal onde o marido vai para o céu e a esposa não. Isso é doloroso. Pode ter pais e filhos, onde um filho na casa, um dos pais se salva e os outros não. Pode ter na igreja vai ter pessoas que não vão se salvar. Na tua empresa vai ter pessoas que não vão se salvar e outras vão salvar. Cuidado. Ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Senhor. Mas considerai isso: se um pai de família soubesse, 43, aqui a hora da noite haveria de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Jesus diz: é atenção. De preferência, você deveria ler esse capítulo 24 todos os dias e dizer: meu Deus, de manhã cedo você lê e dizer: hoje eu vou observar os sinais. Uma mulher vai te tentar na rua, um homem vai te tentar, você vai dizer: não, hoje eu vi que tem sinais de Deus da volta de Jesus. Alguém vai chamar para você roubar o seu patrão, dizer: rapaz, se tu der uma nota fiscal de 1.000, o objeto aqui só é 500, vai sobrar 500 para tu. E você vai dizer: não, hoje é um dia de sinais, da volta de Jesus. E isso vai se tornando um hábito na tua vida, a ponto de que depois você nem precisa ler, porque isso vai fazer parte do seu intelecto. Mas o bom é que leia todo dia. Cuidado com os sinais. Você brigou hoje, guardou mágoa hoje, feriu hoje, fez coisa errada hoje, e os sinais. Vai dormir sem pedir perdão, cuidado com os sinais. Vai dormir sem se reconciliar, cuidado com os sinais. Vai dormir brigado com o esposo e com a esposa, toma cuidado com os sinais. É tempos difíceis, são tempos de observar os sinais. Está magoando teus pais, ferindo teus pais, fazendo maldades. Toma cuidado com os sinais. Está humilhando teus funcionários, tu pode ficar. Teu funcionário pode subir, toma cuidado. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier achar servindo assim. Em verdade vos digo que eu porá sobre todos os bens, mas aquele meu servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia que não espere, na hora que não sabe, separar o ar, e lançará, e haverá choro e ranger de dentes. Veja que essa situação ela era tão importante para Jesus, que Jesus deu um sermão com vários pontos. Jesus falou de uma coisa, ensinou, contou histórias, porque ele queria frisar: cuidado com os sinais. Olha os sinais do tempo, a tecnologia avançou, robôs, naves espaciais, situações absurdas, e você não está observando os sinais, meu irmão e minha irmã. Você está aí afastado da obra de Deus, você está aí sem ler a Bíblia, sem orar, você está aí esbanjando o seu orgulho, você está aí gastando dinheiro dissolutamente e deixa de ajudar a obra de Deus, deixa de fazer caridade, deixa de ajudar a família da tua esposa ou do teu esposo. Toma cuidado com os sinais. Os sinais estão aí para serem observados.
Cuidado, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus está falando da grande condenação. E é importante que nos capítulos finais de Mateus, nós estamos no capítulo 24 de Mateus, que você possa observar, porque muitas pregações, muitos pastores, padres, muitos cultos, muitos louvores, o mundo gospel, o mundo evangélico, filmes evangélicos, séries evangélicas, famílias, falam de amor, falam de paixão, falam de tantas coisas, falam de Deus, de Jesus, da Bíblia, a Bíblia em áudio, a Bíblia online, pregações e mais pregações, escolas bíblicas, escola dominical, falaram tanto, mas às vezes estão esquecendo de frisar que estamos vivendo o tempo dos sinais. Nós vemos vídeo no YouTube, no Instagram, no Telegram, no Google. Nós vemos muitos acessos à informação, famosos, pessoas falando, pastores famosos, liturgias, livros escritos, polêmicas, notícias e tantas coisas, e você não observou os sinais dos fins dos tempos. A psicologia avançou, a ciência avançou, você precisa ler o livro de Daniel de Apocalipse. Mais ou menos na época que o anjo estava falando com Daniel que a ciência ia avançar, a filosofia estava se desenvolvendo e desenvolveram várias ciências. Não é por acaso que as profecias vieram. Está aí tanta tecnologia, carros, aviões, viagens, brigas, casamentos, drogas, crimes, terremotos, guerras, Ucrânia, Rússia, nazismo tentando retornar, marxismo cultural. Nós vemos o comunismo tentando se instalar, a briga do comunismo com o capitalismo, e as histórias estão contando isso, historiadores, novelas, filmes, muitas coisas abordando, e você desligado, desatento, focado em coisas inapropriadas. Lê esse capítulo todos os dias e coloca como meta para a tua vida que tu tem que observar os sinais dos tempos. As pessoas estão preocupadas com funk, com danças, com requebrados, com sensualismo, com sexualidade, religiões, Israel sendo invadido e perseguido, coisas absurdas acontecendo e você não observou os sinais. E Jesus diz: passarão céus e terra, e minha palavra não passará. Aqui é um kit diagnóstico para a tua saúde. Agora você é o médico e a médica da situação. Deus quer que com esse texto, com essa pregação, você analise os tempos, você diagnostique os tempos, para que você olhe à sua volta e veja que vivemos momentos finais. É tempo de se unir, é tempo de se amar, é tempo de curar, é tempo de se achegar a Deus para tu receber as tuas bênçãos. E Deus habitará na tua vida. Receba a palavra. Lembra de compartilhar com todos, com teus filhos, com os teus parentes, com os teus amigos, para que eles ouçam essa palavra e mexam no coração deles. São tempos finais. Receba a palavra e compartilhe no nome